11. Capítulo 3. Filosofia do direito e conexões com ciências afins. Sumário 11. A conexão como peculiaridade da filosofia do direito. 12. Conexões primárias da filosofia do direito. 13. Outras conexões. 14. Conclusões. A conexão como peculiaridade da filosofia do direito. Por mais culto que seja o pensador deste primeiro quartel de século, possui ele a consciência de que não é capaz de apreender todos os quadrantes do pensamento científico e acompanhar a sua evolução. Ele se conforma, então, em circunscrever o seu estudo e pesquisa em uma área limitada do saber, a uma ciência ou a um conjunto de ciências afins. Enquanto objeto do conhecimento, o universo das coisas não se apresenta dividido ou setorizado em campos de especialização. Foi o homem quem convencionou a departamentização das ciências, premido por sua dificuldade em absorver, individualmente, o continente de leis e princípios que regem a realidade. Em ato voluntarioso, tomou a iniciativa de formular a classificação das ciências, sem lograr homogêneo entendimento na comunidade científica. Apesar de seu empenho em esclarecer, com algum sucesso, os nexos causais das ciências e os princípios que integram a ordem humana e social, o fato é que, ao se cotejarem os resultados do labor científico, o conjunto das pesquisas desenvolvidas, inequivocamente se constata a existência de um vácuo ou de uma centelha em fuga. Esse é o panorama que se vislumbra do lado do ser pesquisador. Do outro, subjaz o ser pesquisado, o campo universal de estudo, o objeto geral do conhecimento, que guarda em si unidade lógica, equilíbrio, nexos de complementação. A realidade reúne infinitos liames, cabendo ao cientista a sua explicação. As leis naturais possuem afinidades entre si, enquanto as leis humanas se relacionam, compondo os dois conjuntos um quadro unitário de amplas convergências, donde se infere que todas as ciências mantêm elos entre si, estreitos ou não, múltiplos ou singulares. Entre os diferentes campos do saber, segundo Ruiz Moreno, há nexos de mútua dependência, sendo que essa relação de reciprocidade e subordinação é uma das características mais notórias do saber humano. À medida que tomamos conhecimento dos laços que unem a filosofia do direito com outros setores do saber, mais se esclarece seu conceito, mais se coloca em evidência o seu papel de informar o direito e de iluminar, para a observação dos juristas, o ordenamento jurídico. Lopes Gionati, ao abordar o presente tema, põe em destaque a importância de tal estudo, que proporciona uma plena clarificação da precisa natureza da filosofia do direito, quer dizer, de sua estrutura e sua finalidade. 2. O presente estudo revela, ainda, as contribuições que as ciências afins podem proporcionar à nossa disciplina. Para Del Vecchio, o saber humano tem caráter orgânico e sistemático. 3. Tal propriedade teria origem no fato de que os conhecimentos convergem para a mente humana e esta seria una. Que o saber humano possui aquelas características é indubitável, todavia pensamos que a sua explicação fundamental não reside na unidade da mente, mas na organização íncita na ordem natural das coisas. O espírito humano, tendo aptidão para conhecer e formular sínteses, possui a arte de ordenar o saber dentro, ainda, de suas limitações para captar o sentido da realidade. 12. Conexões primárias da filosofia do direito. A filosofia do direito se relaciona, mais intimamente, com a filosofia, com a ciência do direito, psicologia, moral, lógica, sociologia e sociologia do direito, teoria geral do direito. Analisemos tais vínculos. 12.1 Nexos com a filosofia geral. Sendo a filosofia jurídica uma projeção da filosofia nos domínios do direito, é natural que venha a receber dali uma importante influência. A atitude filosófica e o método de apreciação do objeto cognoscível não variam. Ao questionar determinado instituto jurídico, o jurisfilósofo submete o objeto em pesquisa crítica, fazendo-a por intermédio de crescentes indagações, verificando sempre, entre outras buscas, se o instrumento legal se harmoniza com a ordem natural das coisas. Bem de se ver que as correntes filosóficas de pensamento se projetam, por sua vez, no campo jurídico, donde surgem o positivismo jurídico, existencialismo jurídico,
estruturalismo jurídico e várias outras correntes filosóficas. 12.2 Nexos com a ciência do direito. Enquanto a ciência do direito descreve e sistematiza a ordem jurídica, a filosofia do direito, em uma de suas missões, cuida de avaliar o direito objetivo à luz dos valores jurídicos e sociais. Para a execução de tal tarefa, o jurisfilósofo forçosamente há de assimilar acriticamente o direito positivo, e, uma vez de posse daquele saber, passa a operar com espírito crítico. É comum dizer-se que a filosofia do direito começa onde termina a jurisprudentia. Tal afirmativa carece de precisão, já que nem sempre a filosofia do direito secunda a ciência do direito. Em seu objetivo de interpretar o direito, muitas vezes o jurista é influenciado por suas convicções filosóficas, notadamente quando lhe é facultado aplicar equidade, ou seja, a justiça do caso concreto. Em uma de suas missões, a filosofia do direito influencia a elaboração do direito positivo, cujo resultado constituirá objeto da ciência do direito. Aqui, pode-se dizer, a filosofia do direito chega primeiro. 12.3 Nexos com a psicologia. Ao submeter o direito positivo à análise crítica, a filosofia do direito há de considerar a natureza humana, destacando-se, em sua reflexão, os fatos do espírito humano, cuja temática é objeto da psicologia. Se o direito é criado à imagem do homem, de acordo com a sua estrutura biopsíquica, verdade é, também, que uma vez estabelecido o direito, a mente humana deverá absorver as prescrições normativas. As normas imperativas, expõe Del Vecchio, regressam ao mesmo espírito que as originaram. 4. Ao dispor sobre a conduta social, seja para estabelecer sanções criminais, seja para impor a reparação civil, a ordem jurídica pressupõe a responsabilidade do agente, ou seja, requer a consciência humana como base das ações. Quando se restringe a aplicação do princípio da autonomia da vontade, por exemplo, as leis visam a proteção da parte socialmente mais fraca. Ao questionar o direito, para provar as suas disposições ou propor retificações normativas, a filosofia do direito há de considerar o plano da consciência, há de levar em consideração os fatos do espírito humano. 12.4 Nexos com a moral. O envolvimento entre a filosofia do direito e a moral é intenso. O direito, como produto cultural que é, realiza valores, é engenho humano que visa a consagração da justiça, e esta se acha enlaçada com a moral. De fato, o direito não é exclusivamente um composto normativo ou apenas uma sucessão de fatos sociais. A sua composição, além de reunir normas jurídicas e fatos sociais, integra-se de valores, que são juízos estimativos emitidos pelo legislador na tentativa de produzir o direito justo, direito que corresponda aos princípios do direito natural. Nesse esforço de plasmar o direito justo pretende-se, em grande parte, a sintonia da ordem jurídica com a ordem moral. Ao tutelar o valor bem, a moral fornece importantes medidas à formação do direito positivo. Tanto que a própria noção de justiça se insere no âmbito do bem. A ordem jurídica, porém, não se inspira totalmente na moral, visto que o direito também cogita de fatos alheios àquele setor da ética. A filosofia do direito, ao avaliar o direito positivo, o faz considerando a moral como um de seus pontos de referência, tanto a moral natural, que expressa a noção pura de bem derivada da natureza das coisas, quanto a moral positiva, que é aquela consagrada historicamente por determinada sociedade. 12.5 Nexos com a lógica. Esta ciência, que há pouco tempo desprendeu-se da filosofia para constituir-se em campo autônomo do saber, não possui sentido em si mesma, revelando-se importante na medida em que serve às demais ciências, ofertando-lhes princípios e critérios que devem nortear o pensamento cultivado em campos específicos de estudo. É instrumento ou meio que orienta o raciocínio e a formação do conhecimento. A área do saber que investiga os exatos processos do pensar constitui, em verdade, ciência básica em formar todas as outras ciências, e seus estudos formam um compêndio a ser consultado por todos que se disponham a desenvolver análises científicas. Sendo assim, forçosamente o direito e a filosofia jurídica hão de possuir conexões com a lógica. O direito positivo, para ser efetivamente ordem jurídica, necessariamente deve apresentar-se como um complexo de normas, fatos e valores,
dotado de lógica interna, isto é, subordinado à máxima, onde houvera mesma razão deverá haver a mesma disposição. A lógica formal se revela útil ainda no processo de aplicação do direito, onde, embora o ativo papel desempenhado pelos magistrados, na diagnose do fato e na interpretação ou integração do direito, o raciocínio acompanha o roteiro silogístico. É de se reconhecer que o direito não poderá ser tratado como se fora uma ciência física ou matemática. Recasem insistes, com veemência, contesta a importância da lógica formal nos domínios do jus, entendendo que este deverá ser abordado com pautas mais flexíveis, com a lógica por ele denominada de lo razonable. 5. O filósofo do direito, em suas tarefas, deve operar com amplos horizontes descortinados e não conhecer outros limites senão os da própria razão. A liberdade de pensamento é seu apanágio, todavia haverá de buscar sempre a coerência e seguir linhas harmônicas, em suas premissas e em suas conclusões. Diferentemente do poeta, que pode abandonar os princípios lógicos ao dar expansão aos seus desígnios, o pensamento filosófico há de se desenvolver em consonância com aqueles princípios. É certo que a substância de seu pensamento o filósofo do direito não extrai da lógica. As premissas básicas com que opera expressam muitas vezes um pensamento ideológico, que não se forjou dentro de esquemas lógicos, contudo as conclusões posteriores deverão se alinhar coerentemente com aquelas premissas básicas. 12.6 Nexos com a sociologia e sociologia do direito. Para desenvolver reflexões sobre o direito, o filósofo necessita conhecer também os caracteres básicos da sociedade, e se a tarefa que enceta não se refere ao jus em sua forma abstrata, mas ao jus historicamente consagrado, o sujeito cognoscente deverá inteirar-se ainda das peculiaridades concretas da sociedade. Sendo a sociologia a ciência que estuda os fatos sociais, é fácil concluir quão valiosos são para os filósofos resultados de sua pesquisa. A sociologia do direito, no dizer de Jean Carbonnier, surgiu no âmbito da filosofia do direito como um de seus ramos, tendo alcançado sua autonomia a exemplo da lógica e psicologia jurídicas. Aquele fenômeno de desprendimento de matéria, ocorrido no âmbito da filosofia, teria igualmente se processado nos redutos da filosofia jurídica. A separação entre ambas teria ocorrido no momento em que a sociologia do direito passou a adotar novos métodos de investigação, como o de experimentação ou observação de massa. Alguns jurisfilósofos, conforme ainda o ilustre professor da Universidade de Paris, contemplam a sociologia do direito como doutrina filosófica, e para 13. Tanto, teriam contribuído certos sociólogos, como Max Weber, Gurvit e Geiger que, adotando orientação mais teórica do que empírica, encetaram seus estudos mais no âmbito das bibliotecas do que nos campos concretos de pesquisa, ensejando uma espécie de filosofia da sociologia do direito. 6. Aparentemente não haveria convergência entre a filosofia do direito e a sociologia do direito, já que aquela se ocupa do dever ser jurídico tomando por referência fundamental a natureza humana e os valores morais, enquanto a segunda cultiva o ser jurídico consagrado pela sociedade, onde valor possui o que se harmoniza com os fatos sociais. Como não é possível derivar, necessariamente, do fato social o dever ser perquirido pelo filósofo do direito, as duas áreas do saber se relacionariam apenas remotamente. Ocorre, todavia, que a jusfilosofia não se situa em um plano de abstração em face da sociedade quando avalia as instituições jurídicas. Não é irrelevante para ela, portanto, o perfil dos fatos sociais. A legitimidade do direito, de cuja noção também se ocupa o filósofo do direito, não é alcançada apenas por exercícios teóricos, pela contemplação dos direitos humanos. Direito legítimo é o que atenta para as exigências da natureza humana e contempla ao mesmo tempo o pensamento social, refletido nos costumes e manifestações do corpo social. Eis aí um precioso ponto de contato entre a filosofia do direito e a sociologia do direito. 12.7 Nexos com a teoria geral do direito. Esta disciplina nasceu como resultado de uma insatisfação de juristas quanto aos rumos da filosofia do direito, que muitas vezes envolvia as questões jurídicas em auras metafísicas. Pretendeu-se, com ela,
a fixação e análise das constantes jurídicas recorrendo-se aos conceitos da jurisprudentia, com exclusão do método filosófico. Concebida como a teoria do direito sem filosofia, apresenta, indisfarçadamente, índole positivista. De origem alemã, tendo em Adolf Merkel, Carl Bergon, Carl Binding, entre outros, seus primeiros cultores, pretendeu substituir os métodos de indagação da filosofia do direito por um disciplinamento mais prático, objetivo, em que o cientista passasse a operar tão apenas com elementos estruturais e permanentes do direito, como são as noções de fontes, norma jurídica, fato jurídico, relação jurídica. Tal ordem de estudos não reuniria componentes reflexivos, como o exame dos valores jurídicos ou considerações sobre o direito natural. Por não se dedicar ao direito positivo de um determinado Estado, mas ao direito em seu aspecto puro, possui validade universal. Entre ela e a filosofia do direito, diferentemente do que o paralelo de ambas pode sugerir, não existe oposição ou concorrência. Seus estudos se desenvolvem em faixas distintas, com objetivos próprios, sendo comum uma valer-se instrumentalmente dos resultados da outra. Isto se dá, por exemplo, quando o jurisfilósofo, atendo-se ao conceito de relação jurídica, enfrenta a indagação se o homem pode ali figurar como objeto. Quando fórmula crítica de um determinado instituto jurídico recorre, primeiramente, aos contributos da teoria, utilizando-se de princípios hermenêuticos para a exegese do texto legislativo. Outras conexões. A política jurídica, também denominada política da legislação, em sua missão de indicar ao legislador a matéria social que necessita de regulamentação, recebe importantes subsídios da filosofia jurídica. No dizer de Claude do Pasquier, sua função é de fazer reinar a ordem social e assegurar, na medida do possível, a satisfação das necessidades essenciais da sociedade. 7. Embora se fale que a filosofia do direito, como filosofia que é, não possua fins utilitários, o certo é que muitas de suas conclusões se canalizam para a política jurídica, indo alcançar os textos de leis. Tão importantes os vínculos dessa ciência com a filosofia jurídica que alguns estudiosos, conforme destaca Wilhelm Sauer, a consideram, equivocadamente, essência da filosofia do direito. 8. O fato é que a 14. 1. Política jurídica, visando ao aperfeiçoamento do direito positivo, entre outras fontes, recorre-se assim ao teor do direito. Sendo a economia a ciência social que estuda as riquezas, é natural que seus princípios e leis extrapolem os seus lindes, indo influenciar outros setores do conhecimento, tal a presença do material na vida humana. Ao dispor sobre os interesses sociais, o direito ocupa-se, em grande parte, da matéria econômica, ensejando, por via de consequência, o desenvolvimento da reflexão filosófica correspondente. Um estudo lúcido sobre a conexão em análise há de revelar a reciprocidade de influência. Que a economia provoca amplas especulações na área jusfilosófica, isso é inquestionável, não menos verdadeira, porém, é a ocorrência de refluxo no pensamento econômico. A economia desencadeia no âmbito da jurisprudência uma intensa codificação, com as leis visando a manter o necessário equilíbrio social. Na filosofia do direito repercute sob diferentes ângulos, entre os quais o que se refere à justiça social, que objetiva a distribuição mais equânime das riquezas e que, ineludivelmente, é o caminho definitivo da sociedade e das instituições que lhe dão sustentação. A filosofia do direito sugere, então, a política jurídica, que retifique o curso das relações sociais, seja com mudanças na política tributária, seja na legislação trabalhista ou social, alcançando ainda a esfera do direito internacional público, onde as nações em desenvolvimento procuram efetivar a doutrina da justiça social no conceito dos povos. Especificamente na parte em que analisa o ser humano, a biologia desperta algum interesse na filosofia do direito. É que a cabal compreensão do homem, pressuposto fundamental da filosofia e filosofia do direito, não pode prescindir de certos dados relativos à sua dimensão biológica. Em meio às discussões pertinentes à descriminalização do aborto, o jurisfilósofo necessariamente há de ter acesso às informações relativas às condições físicas do feto, onde se sobrelevam algumas indagações, como a pertinente à fase de gestação em que se manifesta a consciência do ser informação. Ao atingir o seu estágio científico,
a estatística passou a ser considerada nos estudos de filosofia do direito. Ao quantificar certos fenômenos, notadamente os sociais, essa ciência reúne informações úteis ao conhecimento mais amplo do homem e da sociedade, propiciando ao jurisfilósofo uma visão mais esclarecida sobre a realidade. A reflexão jurídica, implicando o manejamento de dados, tem na estatística um de seus pontos de apoio. Conclusões. A filosofia é a disciplina que mantém maior número de elos e mais próximos vínculos com as áreas do saber, justamente porque visa ao conhecimento das coisas por suas últimas razões e quer interpretar o todo contemplando a harmonia em suas partes. No âmbito do direito, é também a cientiautor quem mais se articula com as diversas ordens científicas, e mais pontos de contato apresenta com as demais ciências que estudam o jus. Como nenhum aspecto do universo das coisas é desinteressante para a filosofia, esta se liga, consequentemente, com maior ou menor intensidade, à generalidade dos ramos do conhecimento. O mesmo se poderá concluir quanto à filosofia jurídica, tendo em vista que o direito dá cobertura aos fundamentais interesses dos homens, interesses complexos que envolvem relações sociais de variados matizes e nexos com a natureza e seus fenômenos.